Gostaria de saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui novamente nessa igreja, né? Amada por mim, por minha esposa. Ela não pôde estar aqui nessa ocasião, mas certamente ela está nos vendo aí também através da internet. Ela também manda, né, o carinhoso abraço a toda a igreja, né? O pastor André, o pastor Moisés, né, os líderes, né? Que Deus possa continuar abençoando esta igreja, amém? Meus amados irmãos, nesta noite eu gostaria de falar de um tema importantíssimo na vida cristã. E esse tema é a grande comissão. Eu dou graças a Deus, né, porque quando a gente estava aqui orando, né, foi tocado, né, foi levantado esse clamor, foi levantado estas orações nesse sentido, né, de proclamar a palavra do Senhor adiante, né? E ao longo dessa semana, a Semana Santa, a gente vai refletindo tudo aquilo que o Senhor Jesus passou ali naquela cruz do Calvário. Então, o Senhor tinha ministrado ao meu coração desde algum tempo a importância, né, da grande comissão. E quando o pastor me deu essa oportunidade, né, fez esse convite para falar um pouco, né, da palavra do Senhor, a grande comissão veio à minha mente, né, o Senhor foi confirmando ao longo desses dias. E esse é o tema que eu gostaria de tocar nesta noite. Sabemos que é um chamado, né, em que toda a igreja, né, todos os irmãos são chamados, né, a essa grande comissão, né, a proclamar a palavra do Senhor. E eu dou graças a Deus pelo trabalho ali em Guadalajara. A gente aprendeu a amar, a gente aprendeu a compartilhar através da vida de Jackson, né, através da vida de Sara. Dou graças a Deus pela vida deste casal. E o Senhor tem ministrado dia com dia essa necessidade de que nós temos de pregar o Evangelho, né? O Evangelho chegou às nossas vidas, né, para trazer transformação, para trazer restauração, para mudar o nosso estilo de vida. E existem pessoas aí fora que necessitam conhecer esse Jesus. Existem pessoas que estão acorrentadas, amarradas pelo pecado. E eles necessitam escutar sobre esse Jesus que pode transformar vidas, que pode transformar este quadro. Então é natural que muitas vezes nós nos acostumemos a subir à igreja. É normal que às vezes a gente se acostuma a vir à igreja, a prestar um culto a Deus, ouvir a palavra, desfrutar dos louvores, desfrutar das orações, desfrutar da companhia dos nossos irmãos. Mas esse estilo de vida muitas vezes nos faz esquecer que nós temos esse chamado para pregar o Evangelho. E não é necessário que muitas vezes tenhamos que ir tão longe, né, como o México, por exemplo, né? Sempre haverá alguém ao nosso lado que necessita escutar a palavra do Senhor. Então, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu gostaria de falar sobre a grande comissão. Então, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Nos vai estar falando sobre essa grande comissão. Diz o seguinte, versículo 16: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a nível de contexto, nós temos aqui uma passagem muito importante, né, em que o Senhor se manifesta aos seus discípulos, né, depois de todo aquele processo que ele passou através ali da crucifixão, do sofrimento, né, da paixão de Cristo. Então, estamos diante de um texto, né, em que o Senhor se apresenta aos seus discípulos para enviá-los. Os seus discípulos já aprenderam na prática o que é o Evangelho. Agora eles estão sendo capacitados e instruídos pelo Senhor a levar o Evangelho a outras pessoas. Mas é importante perceber que nós temos alguns detalhes importantes aqui nestes versículos. Nós temos alguns pontos importantes que devem ser mencionados com relação a esse ide por todo mundo, a esse ide para pregar o Evangelho, a fazer discípulos, né, de todas as nações.
E na minha perspectiva, o cerne, a parte central desses versículos que nós estamos vendo aqui é a autoridade do Senhor. Aqui no versículo 18, o Senhor diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por que o Senhor foi necessário que Jesus, que o Senhor mencionasse a sua autoridade, o seu poderio nessa ocasião? Então eu acho que essa é uma parte central, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, Qual é a razão do Senhor Jesus mencionar que Ele tem todo o poder nos céus e na terra? Então, através destes versículos que nós lemos, eu gostaria de destacar alguns fundamentos importantes e essenciais para a grande comissão, para o ID, para pregar o Evangelho a todas as nações. Eu gostaria de destacar três alicerces, 3 fundamentos importantes relacionados com essa grande comissão. E o primeiro deles é a fé. É um evangelho transformador. A fé em um evangelho transformador. Nós vemos aqui no versículo, um pouquinho antes, em Mateus capítulo 26, versículo 32, que o Senhor já havia advertido aos discípulos que os ia encontrar na Galileia, antes de passar por todo aquele processo de crucifixão. Mateus 26, 32 diz o seguinte: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então os discípulos já foram instruídos, de tudo aquilo que ia passar, e já tinha marcado um encontro com seus discípulos, lá na Galileia, depois do seu processo de ressurreição. E quando nós voltamos para o texto, parece uma instrução simples, Vou passar por toda essa etapa, vou ressuscitar, e os encontrarei ali na Galileia. Então o Senhor estava esperando, estava marcando um encontro com esses discípulos ali na Galileia depois desse evento, Mas parece ser que os discípulos duvidaram, Como a gente vê aqui no versículo 16 e 17, diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então aqui nós temos o primeiro alicerce, o primeiro fundamento que vai ser importante na grande comissão, é a fé. É a fé em que o Senhor é poderoso, para cumprir os seus propósitos, O Senhor havia marcado um encontro. Eles foram até aquele lugar, a Galileia, mas alguns duvidaram. Lá em Marcos, capítulo 16, versículos de 11 a 14, é a mesma passagem, desde outra perspectiva diferente, na perspectiva de Marcos, diz o seguinte: ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então aqui a gente vê que mesmo depois de todo o processo de crucifixão que os discípulos passaram com Jesus, toda a parte da vida, do ministério de Jesus, os discípulos ainda assim tiveram dúvidas, tiveram dificuldades de crer. Isso vai ser uma realidade constante nas nossas vidas, Em alguns momentos nós teremos fé, como para mover os montes, em alguns outros momentos nós vamos ter fé abalada. Nós vamos ver as maravilhas de Deus, nós vamos contemplar, ter a convicção de que o Senhor está agindo, mas mesmo assim, nós vamos ter incredulidade, nós vamos vacilar na fé. Isso é uma característica do ser humano, Mas o primeiro fundamento que é necessário para que a grande comissão seja levada adiante é ter fé, é acreditar no Senhor. Uma estratégia que eu tenho, quando eu estou vacilando na fé, quando eu tenho dificuldade de crer naquilo que o Senhor pode fazer, é me lembrar. A palavra do Senhor nos diz, lembrai-vos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então a estratégia que eu tento adotar na minha vida prática, quando eu tenho dificuldade de crer, é lembrar do que o Senhor já fez na minha vida. Aquele que nos chamou para a grande obra, Ele vai estar conosco até o último dia. Então uma estratégia muito importante que nós podemos adotar para ter esta fé vigente, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as ondas do mar, é saber que o Senhor está aí conosco, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele irá cumprir, que aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas, Ele vai levar adiante, Ele vai levar a cabo.
Então, o primeiro passo que a gente precisa é ter fé e ver a necessidade de que pessoas necessitam ter suas vidas transformadas. A grande comissão, a obra missionária, a pregação do Evangelho não tem sentido se a gente não crê. Não tem sentido se a gente não acredita que o Senhor pode fazer coisas grandes na vida das demais pessoas, assim como Ele fez nas nossas vidas. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a minha vida, eu não poderia imaginar que um dia eu estaria na presença do Senhor. Eu não poderia imaginar, eu não poderia crer que seria possível ter uma vida tão transformada como o Senhor fez na minha vida. Então, o primeiro passo para que a gente possa levar esta obra missionária é crer. É acreditar de verdade que o Senhor pode todas as coisas. E a nossa fé é uma fé racional. Muitas vezes a gente se escuta, né? A fé é completamente alheia, né? É fora da razão, né? E o Senhor nos dá os motivos, né? Quando a gente para lembrar, para pensar no que o Senhor fez nas nossas vidas, a nossa fé é racional. Porque o Senhor já agiu nas nossas vidas. O Senhor já manifestou a sua presença, o seu poder nas nossas vidas. Então é racional pensar que Ele pode fazer novamente. Ou por acaso o poder do Senhor desapareceu de um dia ao outro? De forma alguma. Então o primeiro alicerce, o primeiro fundamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é este. Nós só podemos fazer missões se nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar vidas. Existem pessoas que necessitam dessa transformação. Minha esposa e eu, lá no México, a gente teve essa experiência, né? De aconselhar famílias, de aconselhar matrimônios. E muitas vezes, os próprios crentes, as pessoas que estão na igreja, eles não creem que Deus pode modificar os quadros. Isso é triste. É complicado você crer em Deus, mas não crer que Ele pode fazer alguma coisa ao seu respeito. Então, o primeiro passo que a gente precisa, o primeiro fundamento que a gente precisa ter para ir pregar o Evangelho é crer. É crer que o Senhor pode fazer algo maior do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. É acreditar que o Senhor pode transformar a vida daquele esposo, daquela esposa, daquele filho, daquele parente difícil. É saber, é ter convicção de que realmente, se o Senhor quiser, Ele pode fazer. Porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, como nós vimos aí no versículo 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas nós também devemos crer que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, né? Fazer missão não é tão simples assim. Fazer missões muitas vezes requer gastos. Fazer missões muitas vezes requer estratégias, capacitação. E nós necessitamos crer que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Certamente os discípulos tiveram dificuldades para pregar o Evangelho, principalmente quando o Senhor não estava presente fisicamente. Mas quando a gente olha ali o 2º capítulo de Atos, né, a gente vê um Pedro completamente transformado. A gente vê um Pedro que já não tem mais dúvida que o Senhor pode fazer coisas grandes. E através daquela pregação que Pedro faz lá em Atos 2, 3.000 homens são convertidos para o Senhor. Então parece ser que esse Pedro, antes da crucifixão, e o Pedro posterior à ressurreição de Jesus, são pessoas completamente diferentes. Então nós necessitamos crer que o Senhor pode todas as coisas e que Ele vai suprir todas e cada uma das nossas necessidades quando estamos nas mãos do Senhor. Necessitamos ter fé na confiança, na autoridade de Cristo, né? E esse é o segundo fundamento. A autoridade que Jesus nos capacita para a obra. Então é muito interessante, né? Como eu mencionava para vocês, eu vejo claramente, né, que o cerne, né, a parte medular, a parte central destes versículos que acabamos de ler, é a autoridade do Senhor. Ele se apresenta aos seus discípulos já não como Cristo crucificado, já não como aquele homem que estava passando por um processo de dor, de sofrimento, mas ele se manifesta aos seus discípulos com toda a autoridade. Ele se manifesta aos seus discípulos agora como Cristo ressurreto, o Cristo que tem todo o poder, o Cristo que não tem limitação, e muito mais do que isso, né? Aí na parte final nós vemos o Cristo que estará conosco e com seus discípulos todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, o segundo fundamento, o alicerce que nós podemos ver nesses versículos é a autoridade do Senhor. Então parece ser racional, né, a gente pensar que os discípulos tinham essa dificuldade de pregar o Evangelho, né, quando o Senhor não estava presente, porque eles se contemplaram, né. Pouco antes eles acabavam de ver um Jesus derrotado aparentemente, né, um Jesus sofrendo, um Jesus derrubado ante aquela situação. Mas uma vez quando eles veem esse Jesus ressurreto, transformado, com poder, com autoridade, agora a coisa muda. Agora eles já têm a fé, eles já viram, né, eles já contemplaram, eles lembraram de quem era o Cristo, e agora o Senhor está dizendo que tem todo o poder para enviar estes discípulos, para pregar o Evangelho. E a mesma coisa conosco. Seguramente, né, certamente, todos nós temos passado por momentos difíceis e temos visto a mão do Senhor nas nossas vidas. Então a gente tem fé, a gente tem como falar de um Deus poderoso, a gente tem como falar de um Deus que nos acudiu no momento de tribulação, no momento de dificuldade. E também temos como falar de um Deus que tem toda a autoridade. Aquele Deus que se manifestou aos discípulos é o mesmo Deus que se manifesta dia após dia às nossas vidas, com poder, com autoridade, com o controle de todas as coisas em suas mãos. Então é nessa autoridade que a gente pode pregar o Evangelho sem medo, sem preocupação. Porque o Senhor tem essa autoridade. Então a autoridade é uma ferramenta fundamental na execução da grande comissão. A pregação do Evangelho, se não for orientado ou guiado por Deus, não será eficaz, nem prosperará. Então devemos ter essa dependência, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas na autoridade de Cristo, para poder pregar o Evangelho. E o principal desejo, né, a principal manifestação do poder que o Senhor quer desenvolver na minha vida e na sua vida, é através da pregação do Evangelho. O Senhor tem toda a autoridade, e a gente vai ver nos versículos 19, né? Ele tem autoridade e nos dá autoridade para pregar o Evangelho. A autoridade do Senhor não é como muitos pregam, né? A autoridade do Senhor não é para nos dar um carro novo, uma casa grande. A autoridade do Senhor é para pregar o Evangelho. Esse é o objetivo do Evangelho. É transformar vidas, é modificar quadros, é salvar ao pecador perdido. É ir em busca daquele que está vivendo em trevas, que está vivendo numa escuridão. Essa é a autoridade que Cristo nos dá para poder pregar o Evangelho. Por esta razão, no versículo seguinte, aí no versículo 19, ele usa uma palavra muito importante, né, na língua portuguesa. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Ele está unindo duas ideias, né, e mostrando qual é a razão pela qual ele está dizendo aquelas coisas. Ele está dando uma conclusão. Por esta razão, porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra, vocês vão pregar o Evangelho. Porque todo o poder nos céus e na terra é dado a mim, diz o Senhor. Agora vocês podem fazer discípulos de todas as nações. Vocês podem batizar aqueles que estavam perdidos. Vocês podem ensinar a que estas pessoas guardem as minhas palavras. Não pelo teu poder, não pela tua boa memória, não pelos teus ensinamentos, mas através da autoridade de Cristo. Então essa é a nossa segunda ferramenta para poder pregar o Evangelho a toda criatura. É a autoridade de Cristo. O Senhor tem essa autoridade, né? Ele nos usa baixo esta autoridade, né, para pregar o Evangelho a toda criatura. Em outros evangelhos, em outras versões, a gente vê a palavra fazer discípulos. E essa é uma palavra fantástica, né? Fazer discípulos é formar. E para formar alguém, a gente não só pode formar através do conhecimento. Para formar um discípulo, a gente tem que ensinar como é que tem que ser feito. Na universidade, a gente tem que ter aulas práticas, né, para poder ser formado, né? Para ser um médico, a gente não pode ser um médico sem jamais ter participado de uma aula prática para fazer uma cirurgia. É o mesmo princípio que a gente vê aqui na Bíblia. Quando o Senhor diz, vão fazer discípulos, não fazer discípulos de todas as nações, Ele quer que o Evangelho exposto, lindo e maravilhoso, teórico, se converta em algo prático. Que pessoas sejam formadas não somente no conhecimento, mas na prática desse Evangelho. Porque a fé sem obras é morta. É o que diz a palavra do Senhor lá em Tiago, né? Capítulo 2, versículo 17. Então a gente precisa fazer com que esse Evangelho seja convertido em prática.
Essa é a forma de formar. Essa é a forma de fazer discípulos. E quanto tempo demora para fazer um discípulo? É de um dia para o outro? Certamente não. É um processo lento, é um processo trabalhoso, em que a gente precisa ser socorrido pela autoridade de Cristo para poder formar, para poder fazer discípulos. Não no nosso conhecimento, não no nosso entendimento, mas através do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que faz essa obra, né? Em João, capítulo 16, versículo 8, vai dizer, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então é através do Espírito Santo. A obra missionária é completamente dependente do Espírito Santo. A nossa vida espiritual é completamente dependente do Espírito Santo. Se o Senhor não estiver conosco, estamos trabalhando em vão. Se o Espírito Santo não fizer a obra, estamos trabalhando em vão. Se nós tentamos fazer isso na força do nosso braço, estamos trabalhando em vão. Também se menciona aí no versículo 19, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então o Evangelho é pregado para que vidas sejam convertidas, né? Para que pecados sejam perdoados, né? Esse é o simbolismo do batismo, não é? A água, né, que cai sobre a vida daquela pessoa que está sendo batizada simboliza o sangue de Jesus que está sendo derramado sobre aquela vida, limpando, purificando aquela vida de todos os pecados. Então o objetivo também da grande comissão é realizar essa necessidade, esse entendimento do arrependimento de pecados. E esse arrependimento de pecados unicamente se dá através da pregação do Evangelho. Através do Espírito Santo é que estas pessoas podem ser transformadas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. A autoridade de Jesus também é fundamental para realizar um processo de manutenção, dia a dia, da nossa vida espiritual. Lá no versículo 20, a gente vai ver que o Senhor diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a autoridade de Cristo, que estava sendo passada, que estava sendo anunciada ali aos discípulos, também era uma autoridade para que eles se policiassem com relação ao pecado, para que eles pudessem viver uma vida de santificação, para que eles pudessem viver uma vida que agradasse ao Senhor. E a gente vê lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a autoridade de Jesus, a autoridade de Cristo, também nos serve para isso, para que a gente possa guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Porque se vivemos em uma vida de pecado, não podemos pregar nem para nós mesmos, quanto mais para os demais, não é verdade? Se a gente vive uma vida doble, né, uma vida dupla, a gente não tem como pregar para ninguém. A gente não pode pregar se a gente não vive aquilo que a gente prega. Então, que possamos fazer como salmista, né? Senhor, eu vou guardar a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. E através da tua autoridade, da autoridade do Senhor, que foi conquistada na cruz do Calvário, eu possa pregar, eu possa fazer discípulos, eu possa anunciar a necessidade do arrependimento de pecados, né? Como João Batista, né? E finalmente, que eu possa também guardar a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Para que eu possa me afastar todos os dias do pecado, me aproximar das tuas mãos, para ser usado por ti. Porque a obra missionária, né, a grande comissão, é uma entrega diária nas mãos do Senhor, para que Ele possa agir e fazer conforme lhe apraz. E a gente só pode fazer isso se a gente se policiar, se a gente guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, para não pecar contra Ele. E finalmente, o terceiro fundamento, o terceiro alicerce, que eu gostaria de mencionar, é a presença de Deus. Como havia mencionado anteriormente, a gente não pode pregar o Evangelho se o Senhor não está conosco. Lá em Salmo 127, versículo 1 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, quando vamos pregar a palavra do Senhor, estamos fazendo um trabalho em vão. Por mais eloquentes, né, por mais conhecimento teológico que a gente possa ter, se o Senhor não for conosco, é um trabalho perdido, é um trabalho vão. E por essa razão, o Senhor nos apresenta esse terceiro presente, vamos colocar assim, que é a sua presença.
Então temos em primeiro lugar a fé. É importante ter fé para poder pregar o Evangelho. É importante ter fé para participar da grande comissão. É importante que a gente creia na autoridade de Cristo, sabendo que é Cristo quem faz a obra missionária, não é Bruno, não é o pastor André, não é Fred, mas é o Senhor, é o Espírito de Deus que faz a obra missionária através de nós. Ele pode usar qualquer um de nós. E o terceiro alicerce, o terceiro fundamento, é justamente a presença do Senhor. Se o Senhor não for conosco, trabalharemos em vão. Então a presença do Senhor também significa, simboliza essa garantia de que vamos prosperar na obra. E quando eu digo prosperar na obra, não estou falando que 3.000 pessoas vão se converter, não, assim como aconteceu com Pedro. Do Senhor é o tempo, do Senhor é a seara, como o pastor orava faz pouco tempo. A obra é do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe quem, quando e de que forma as pessoas chegarão a Ele. Mas se o Senhor não for conosco, estamos trabalhando em vão. A presença do Senhor nos dá essa garantia de que vamos a prosperar nos planos do Senhor, não nos nossos planos. Então, como eu mencionava anteriormente, a pregação de Pedro ali em Atos 2:41 foi uma forma completamente diferente, porque ele já tinha esse conhecimento, ele já estava aplicando esse conhecimento, ele já tinha fé, ele já pregava debaixo da autoridade de Cristo, e ele sabia que através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes, ele estava vendo que o Espírito Santo, que o Senhor estava com ele naquele processo. Então eu quero terminar mencionando o versículo de Colossenses 3:23, que diz o seguinte: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então nosso maior objetivo através da grande comissão, da obra missionária, não é agradar aos homens, não é mostrar para o pastor que a gente está fazendo algo. Mas o maior objetivo que a gente tem na grande comissão é glorificar ao Senhor através das nossas vidas. É mostrar que é dele, para ele e por ele são todas as coisas. A obra missionária não vai ser diferente. É dele, por ele e para ele. Então, quando a gente entra nesse entendimento, quando a gente percebe que é importante, que é fundamental, que vidas sejam transformadas através do Evangelho, a gente vai fazer como para o Senhor. A gente vai fazer o nosso melhor para agradar ao Senhor. Porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor tem essa autoridade, A autoridade do Senhor vem para que a gente faça o nosso melhor para Ele, para glorificar a Ele. Oferecendo os nossos recursos, sabendo que as vidas são transformadas completamente pelo poder do Evangelho. Então, já para finalizar, algumas aplicações com relação a esse versículo, a essa passagem, A grande comissão é uma obra de fé. E não podemos realizá-la se ainda não estamos convencidos do que Deus pode fazer. Como mencionado anteriormente, a fé sem obras é morta. A fé só se converte em realidade quando nós agimos, No agir é que a fé se manifesta. A autoridade de Jesus é o que torna possível a pregação, o ensino, o arrependimento, o fazer discípulos. E se nós pensarmos humanamente, é muito difícil, que uma pessoa realmente seja transformada pelo Evangelho. Mas quando nós sabemos que a autoridade está no Senhor e não em nós, certamente vamos crer. E o Senhor fará proezas através das nossas vidas. E finalmente a presença do Senhor em nossas vidas é a confiança, é a certeza de que o nosso trabalho não é vão. Se não funcionará e pessoas serão vidas transformadas, assim como a minha vida e a sua vida foi transformada pelo Senhor. Amém? Podemos terminar com uma oração? Sim? Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai querido e amado, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos porque Tu és o Senhor. E fora de Ti não há nenhum outro. Tu és o Senhor da seara, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que nos convoca, Senhor, para essa grande comissão. E nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os nossos corações alegres, Senhor, contentes, porque nós podemos fazer parte, Senhor, da Tua obra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possas trabalhar em nosso coração, para que dia com dia, Senhor, isso não seja apenas um conhecimento, mas seja uma necessidade de pregar o Teu Evangelho, uma necessidade, Senhor, de levar a Tua luz àqueles que vivem em trevas, uma necessidade, Senhor, de levar uma solução
para aqueles que vivem, Senhor, no adultério, na fornicação, nas drogas. Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a necessidade e urgência da grande comissão, da pregação do Teu Evangelho. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e usa-nos dia após dia, na total dependência do Teu Espírito Santo, para que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te honrar, nós queremos Te louvar, nós queremos Te exaltar através das nossas vidas, Senhor. Que o Teu Evangelho seja um Evangelho prático e não teórico. Por esta razão, Senhor, ajuda-nos, pela Tua autoridade, por meio do Teu Espírito Santo, a que a obra missionária seja levada adiante, Senhor, a cada um destes, ó Pai, que necessitam escutar a Tua voz. Recebe assim nossa gratidão, nossa adoração, o nosso louvor. Nós Te oramos por tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém.